Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o que seria a primeira ou talvez segunda aula aqui, né, de Química para o primeiro e o nono ano. E aí a gente vai estar começando aqui, introduzindo a Química. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns conceitos extremamente importantes, tá? Que a gente vai levar durante toda a nossa caminhada com a Química aqui no ensino médio, no vestibular e talvez até na sua faculdade, para a gente entender esses conceitos é muito importante, tá? E aí vamos lá começar aqui. Eu não posso dizer que os conceitos são muito frequentes em provas ou algo do tipo, mas é extremamente importante saber. Tem aqui a lista de questões da gente já sobre isso, né? Então vamos lá. Introdução à Química, vamos falar aqui sobre os conceitos, né? Como eu falei. A Química é a ciência que estuda a matéria, as suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Então, o que é a Química? A Química é aquela ciência que vai estar estudando sobre a matéria que está mudando, sobre as reações que existem em químicas, físicas aqui, né? E a gente vai ver isso aqui mais pra frente, tá? E aqui a gente tem que ter três definições essenciais aqui para a Química nesse começo, que é a definição de matéria, definição de corpo e a definição de objeto. Matéria, no estudo da Química, é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e, portanto, tem volume e massa. Por exemplo, esse celular aqui vai ser matéria, tudo que ocupa lugar no espaço. Um corpo é uma amostra ou porção limitada da matéria. Então, se eu tenho, vamos botar aqui um exemplo, eu tenho aqui de matéria o planeta, e aí eu pego um pedacinho do planeta, pegar uma árvore, ou então aqui no celular, por exemplo, eu vou e pego só o chip do celular, por exemplo, aquilo ali é o corpo. E aí o objeto é aquele corpo que sofreu alterações e foi produzido para a utilização do ser humano. Então, olhando para um ambiente melhor, né, para a gente ter fazer uma comparação melhor, vamos pensar na Terra. A Terra é a nossa matéria e aí a gente tem o corpo, vamos botar uma árvore. E a partir dessa árvore eu vou e faço uma cadeira. E aí essa cadeira é um objeto que vai ser utilizado para o ser humano. Então essas aí são as definições de matéria, corpo e objeto que a gente tem. A gente também tem aqui alguns tipos de estudo da Química, tá? Aqui a gente tem a Química Orgânica, que é a que a gente vai estudar só lá para o segundo ano, tá? Lá para o terceiro, na verdade. E aí, lá para o final do segundo para o terceiro, né? Se você gosta de estudar química, você vai estar correndo atrás disso. E aí ele estuda os compostos do carbono. É muito importante saber, lá nós temos as cadeias carbônicas, geralmente são representadas assim, uns tracinhos, e aí tem carbono, 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 são vários carbonos aí. Um exemplo disso é o sabão, por exemplo, ele entra para a química orgânica, o estudo, né? Entender como é feito o sabão, o sabonete, detergente. E aí aqui a gente mais vai estudar e que vocês vão ver muito esse ano, que é a química inorgânica. A química inorgânica, ela é fera demais, sabe? Eu acho que é a minha parte preferida da química, eu gosto muito. E ele estuda todos os demais elementos químicos e seus compostos. Ela é extremamente extensa, a orgânica também, mas aí você vai estar vendo bem como é a química inorgânica esse ano. E a gente também tem a físico-química, que estuda os princípios da química, abordando os fenômenos que são observados nas reações químicas entre as quantidades macroscópicas da substância. A gente não vai precisar se ater muito, por enquanto, a esse terceiro tipo aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns níveis de estudo, que é muito importante para a gente saber. E aí, aqui a gente tem o primeiro nível, que é o nível macroscópico. Eu acho meio sugestivo o nome, né? Nível macroscópico é aquele que a gente consegue ver a olho nu, em resumo, né? Ele estuda as propriedades dos objetos grandes e visíveis. A gente também tem o estudo a nível microscópico. E esse estudo a nível microscópico, como o nome diz, é aquilo que a gente não consegue ver a olho nu. São seres microscópicos, os objetos só se vê a partir de um microscópio. E a gente também tem aqui um nível simbólico, que a gente vai estar estudando os fenômenos físicos através de símbolos, formas ou equações matemáticas. A gente vai se ater mais ao nível macroscópico e microscópico, tá? São os mais comuns que a gente vai ter. E eu trouxe aqui também, para essa aula de introdução, os dois tipos de fenômenos que a gente vai ter, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Como é que eu posso descrever para vocês os fenômenos físicos? Fenômenos físicos são aqueles que não vão ter uma alteração química. Então, é importante saber disso, porque realmente isso aí é perguntado, tá? A reação ocorreu, foi um fenômeno físico ou químico, o que acontece? E aí um exemplo disso
vão me desculpar o desenho aqui, mas é um papel pegando fogo. Opa, papel pegando fogo? Não. Aqui, para um fenômeno físico, a gente não vai poder colocar nada que tenha uma transformação de matéria. E aí, aqui em fenômeno físico, a gente pode descrever o quê? A gente pode descrever no lugar, vamos pegar o mesmo papel, no lugar de colocar fogo, a gente vai amassar o papel. Isso aí é um papel amassado. E aí, o papel amassado, eu não alterei a estrutura como eu faria se eu estivesse queimando, entende? E aí, eu pego um papel e eu vou e amasso aqui, por exemplo, eu tenho aqui um papel, eu vou aqui e amasso o papel. Então, a partir do momento que eu amasso esse papel, eu estou fazendo o quê? Eu estou mudando a estrutura física dele, mas não a química, porque ele não deixou de ser papel. E aí, para o fenômeno físico, o que é que eles vão fazer? Os fenômenos físicos, eles vão alterar os fenômenos físicos, os fenômenos químicos alteram a composição química, da matéria, do objeto ou do corpo aí no caso. Altera a composição química. E aí, o que é que a gente tem como exemplo? Eu vou botar aqui o papel de novo, só que aí sim agora o papel vai estar pegando fogo. E aí, agora sim a gente vai ter uma alteração química. O papel vai estar sendo consumido aqui, né? E aí a gente vai ter o que depois? O produto aí, né? A solução aqui do papel queimando são as cinzas, né? Só as cinzas aqui. E aí, a partir disso, a gente tem um fenômeno químico descrito. O fenômeno físico é todo aquele que vai alterar fisicamente a composição da matéria. O químico, ele vai alterar quimicamente, no caso, ele vai alterar a estrutura, ele vai alterar a cor. A gente sempre, uma das representações aí, uma das coisas que a gente pode descrever aqui para o químico é a alteração de cor que ele vai ter. O do físico, ele vai alterar a questão física, obviamente. Então, é amassar o papel, são coisas do tipo molhar, no caso, assim, coisas que não vão alterar quimicamente aquilo. Então, essa foi a nossa linha de introdução, não foi uma aula muito extensa, mas é importante demais saber disso aqui, tá? Porque a partir disso a gente vai ter aqui nossos estudos da química, a gente vai literalmente, né, oficialmente começar na química. E aí é essencial saber esses conceitos aqui, tá? Então, obrigado por estar aqui comigo até o final dessa aula. Tamo junto, qualquer dúvida é só mandar aqui. E é isso, até a próxima. Valeu!